Alô? E pessoal, boa noite. Vamos começar, já está na hora, né? Aqui. Então, eu queria começar a introduzir falando que a gente está aqui mais uma vez nessa terceira reunião da confraria, devido à nossa querida Luísa, né? A Luísa, essa fisioterapeuta, quer dizer, começando já a falar de não médicos, na importância da multidisciplinaridade do sono. Fisioterapeuta, titulada em sono pela Academia Brasileira de Sono, e cada vez ela tem uma ideia mais mirabolante. E tudo que ela faz, né, dá nisso aí que vocês estão vendo. Então, o objetivo da confraria, além de reunir com amigos, de fazer um network e de estar divulgando cada vez mais o sono, é a gente discutir ciência, né, e se agregar enquanto uma especialidade que é multidisciplinar, né? Hoje a gente sabe que a gente não precisa mais pegar um paciente com problema de sono e deter ele só com a gente. A gente tem os colegas otorrinos para fazer uma avaliação, para fazer uma sonendoscopia, para operar, se for o caso, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que agregar. Não tem outra forma de fazer nada crescer na medicina, e o sono está nesse meio, né? Se a gente não tiver boa formação, né? A gente não entregar para o paciente a nossa formação, o nosso estudo de melhor qualidade e saber agregar. Eu acho que isso aí realmente é como tudo cresce, né? E é assim que a gente tem que fazer, assim que a gente sempre pauta, né, esses encontros nossos, agregar com ciência de qualidade. Continuando a falar de não médicos, né? A gente tem hoje para abrilhantar aqui a nossa confraria uma pessoa muito especial, né? Falar um pouquinho da história de quando que a gente conhece o Túlio, né? A Regina viu o Túlio crescer, né? Lá em Itaúna, na boa e velha Itaúna, né, Regina? Mas eu comecei a ouvir falar do Túlio lá em 2001, quando a gente foi morar em São Paulo para estudar sono, né? E a gente via muito falar do Túlio, um preparador físico, fazendo várias pesquisas, estudando pacientes com trauma raquimedular, movimento com movimento periódico de sono à noite. A gente, não é possível, quer dizer, coisas que às vezes os médicos nem imaginavam, né? E foi um dos que ajudou a alavancar o Instituto do Sono em São Paulo, que é só o segundo centro de estudo, de pesquisa e de trabalhos com sono do mundo, né? Então, eu me lembro bem, quando a gente estava lá no velho Instituto do Sono, na Marcelesa, lá, né? E aí a Regina falou assim comigo: Luciana, nós temos que conhecer as novas instalações. Eu falei: gente, para quê? Está ótimo aqui, está muito bem, né? Não, vai estar construindo. Eu falei: para que conhecer construção, gente? Então vamos. Aí a gente chega lá, né? Olha para cá, olha para lá, não, o número é aqui, gente. Cadê o negócio? Mas é aqui. Aí atravessava a rua, voltava. Aí, de repente, ela fala assim: olha para trás. Aí eu olhei. Gente, um edifício enorme. Novas instalações do Instituto do Sono, né? Então, assim, um edifício gigantesco. Então, esse é o Túlio, né? Que, além de ser amigo, é um cara que foi se formando a cada dia mais, fazendo o que é dele, né? Sem abraçar nada de ninguém, né? Pesquisando, uma pesquisa atrás da outra, e hoje são mais de 500 já, né? Pegar aqui para falar toda essa formação com mais exatidão aqui. Então, hoje ele vai falar para a gente sobre a privação de sono, né? E só um pouquinho aqui, pessoal. Então, o Túlio ele é titular da Federal, pesquisador nível 1 da CNPq, diretor técnico do CENSA, onde ele faz estudos de psicobiologia, exercício, também no CEP, membro titular do Comitê de Assessoramento Multidisciplinar em Saúde do CNPq, classificado como um dos pesquisadores mais influentes do mundo, e 19º da Federal, no ano de 2023, por Stanford, né? Então, é isso. Túlio, fica à vontade. Nós estamos ansiosos pela sua aula. Obrigado, pessoal.
Bem, boa noite a todos. E aí, primeiro, eu quero agradecer a Luísa, a Lu, a todo mundo que organiza a confraria, porque é uma honra muito grande estar aqui, né? Para quem quando a Luísa falou, não, você vem falar a próxima vez, eu achei que nós íamos reunir num boteco, né? Igual das outras vezes. Nós íamos tomar uma cerveja, nós íamos fazer alguma coisa. Aí a Luísa falou, não, vai ser lá no Mater Dei. Eu falei, pô, mas e a cervejinha, não vai ter? Né? Mas eu me sinto muito honrado, primeiro porque a Lu foi a primeira a palestrar, depois veio a Márcia, que é uma grande colega nossa de Curitiba, e hoje está aqui com vocês. E agradecer a vocês da confraria a oportunidade, meu muito obrigado a todos vocês. E aí, gente, a ideia hoje é comentar, e eu vim muito... A minha pergunta, quando eu pensei nessa apresentação hoje, era assim, poxa, nós vamos falar de sono. Todo mundo que está lá entende sono. E todo mundo que vai estar lá já trabalha com sono. Como que eu vou provocá-los? E aí a ideia minha foi provocá-los de uma maneira em que, lá no final da apresentação, eu gostaria que vocês pensassem assim, como eu vou conseguir me inserir aonde o Túlio falou, que eu vou deixar para o final, e como nós vamos atender essas pessoas. Porque, assim, nós temos um público muito grande de trabalhadores por turno, por trabalhadores noturnos, que são shift works, e eu vou mostrar esse dado para vocês. O quanto que essas pessoas estão desamparadas no sentido do sono, não é no sentido médico, não estou falando do médico, e o quanto que há um campo ainda para o médico, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o fono, para a educação física, para essa equipe transdisciplinar trabalhar. Mas eu não consigo chegar lá na frente, tá, sem comentar alguma coisa antes sobre ritmos biológicos, sobre como que essas pessoas reagem a ter que trabalhar de noite frente ao estímulo do dia, que eles têm que dormir. Então, eu vou ter que fazer um preâmbulozinho ali. Meu conflito de interesse é com Senza, mas eu tenho 4 perguntas primeiro para vocês, que vocês não vão precisar me responder, mas para vocês pensarem. A primeira é, você já tentou emagrecer e não emagreceu? Fez um regime e não adiantou nada? Você fez algum treinamento físico, foi para a sala de musculação, e o resultado disso foi muito pequeno? Enquanto que a pessoa que está do seu lado, com o mesmo treino, melhorou muito. Ou seja, eu fui lá, fiz um treinamento, e aquele treinamento não surtiu efeito. Né? Então, para quem trabalha aqui como o Robertinho, que é o fisiologista do Atlético que está aqui, né? Quando ele pensa num treinamento para uma pessoa, como é que ele espera que aquela pessoa reaja lá na frente? E quando não surte efeito, como é que isso funciona? Da mesma forma, os últimos 2 anos, vocês têm ficado mais gripado? Mais doente, mais constipado. Estou dando exemplo da gripe, uma coisa simples. Pode ser qualquer coisa. Tá? E você engordou nesses últimos 2 anos? Precisa responder. Lá no final nós vamos conversar sobre isso. E se eu fizesse essa pergunta para vocês aqui, que é a seguinte. Se você é médico, psicólogo, odonto, fisioterapeuta, qualquer uma profissão que está aqui, tivesse que atender ou trabalhar com uma pessoa no final do expediente, aquelas variáveis que estão ali atrás, atenção, concentração, reflexo, se a gente pensar em autoavaliação de fadiga, o quanto cansado você está e o quanto que você trabalha hoje e que horas que você acordou. Você estaria bem para atender agora uma pessoa? Ou seja, uma coisa é você acordar às 6 horas da manhã e atender até às 2, 3, 4 horas da tarde. Uma coisa é você acordar às 5, 6, como vocês da área médica acordam, e às vezes vocês têm um plantão à noite. Quando você vem de um plantão para o outro, se a gente pensasse dessa maneira aqui, como estaria o seu score? Como seria o seu radar de fadiga? Como é que você se pensa lá na frente, tá? Na hora de atender um paciente? E é isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Nesse sentido. Vamos lá, isso. E aí a primeira coisa, e aí eu vou tentar fazer uma introdução, que é o nosso processo evolutivo, para vocês perceberem, nesses primeiros slides, o quanto que nós estamos pondo o pé no acelerador ultimamente. Né? E o grande problema é que, na nossa evolução, nós íamos muito devagar. O Big Bang foi, aí, 13,8 bilhões de anos atrás. Aí, depois, nós temos aí o planeta, o Sistema Solar, a 4,6 bilhões. Aí chegamos na origem da vida na Terra, 3,5 bilhões, mas quando a gente pensa
de humanos, 2,5 milhões de anos. Foi tudo muito lento nesse processo. Nada foi rápido. E aí, nesse nada foi rápido, o nosso processo de urbanização está sendo muito rápido. Ou seja, o processo de urbanização começou ali por volta de 1900, e nós vamos chegar em 2050 com a grande maioria da população morando numa cidade. Então, se a gente pensar ali, em 150 anos, né, se a gente imaginar ali, 200 anos, algo assim, nós evoluímos de uma maneira tão rápida que, em todos aqueles anos atrás, o nosso organismo não tinha evoluído. Em termos de observação do que acontece, a gente vai entender agora, né, o que nós estamos falando. E aí, como nós vamos adaptar? A nossa Constituição foi tão lenta, e agora a velocidade que estão nos exigindo é tão rápida. E aí nós nos organizamos temporalmente através da claridade e da escuridão. O nosso organismo entende que noite é para descansar, dia é para eu ficar acordado. Essa informação, ela vem através do sistema visual, que informa o núcleo supraquiasmático, e esse grande relógio biológico, tá certo que hoje nós temos relógios até na célula, tá, mas esse é o grande maestro ainda, e já tem outros aparecendo por aí, ele é que nos regula. É ele que fala, está na hora de dormir, está na hora de acordar, o sol está chegando, vamos fazer isso. E a informação vem por causa dessa informação de claridade e de escuridão. Aí, né, a Alice podia virar para mim e falar assim, mentira, Túlio, e o cego? O cego não enxerga. Como é que ele vai ver luz? Né? O cego ele tem arrastamento de fase. Tá? Então, hoje o cego dorme às 22, amanhã às 22h02, depois às 22h03. Então, em alguns momentos, o cego tem um arrastamento de fase. Por isso que ele tenta se cronar com alimentação, com exercício físico, muito criterioso o horário dele que ele tenta seguir. Então, o cego tenta se organizar temporalmente pelas informações sociais. E nós nos organizamos através da informação do claro e do escuro. Então, para nós, isso é muito forte, muito. Se vocês querem mudar a vida de alguém, dê um banho de luz nela. Tá? Vocês mudam a vida dessa pessoa, e a gente vai ver ali depois. Né? Entendendo isso, nós dormimos por 2 fatores básicos. O primeiro, o circadiano, que é esse que eu acabei de falar, do claro e escuro, e o segundo, o homeostático, que nada mais é do que o acúmulo de adenosina no prosencéfalo, que eu vou ficando cansado, que nada mais é do que da quebra do ATP cerebral, e entendendo que isso aconteceu, quando é claro e escuro, isso acontece ao mesmo tempo. A noite chega, eu estou cansado, eu vou dormir. E é por isso que os trabalhadores noturnos dormem de dia. Ele não dorme quando vocês fizeram plantão na faculdade, né, ou plantão para trabalhar em vários horários e turnos, vocês não dormem pelo circadiano, vocês dormem pelo homeostático, dormem pelo cansaço. O que faz vocês dormirem é o cansaço. Qual que é o grande problema desse? É que a qualidade do sono não é igual. Eu não tenho o mesmo restabelecimento. Eu não tenho melatonina de dia, tá certo? Ou seja, eu não tenho pico de melatonina durante o dia. Então, a gente começa a observar que dormir de dia é um processo homeostático e não circadiano e que vai trazer algumas consequências para mim. E aí, lá atrás, falaram uma mentira cabeluda para nós, né? Que a média da população na década de 70 era dormir 7h40, nós, professores e a imprensa, arredondamos para 8 horas, e todo mundo acha que tem que dormir 8 horas. Isso não existe. Eu tenho curto-dormidores que dormem menos que 6h30, longo-dormidores mais do que 9h30, em torno didático de 15% para cada lado, mas 70% a 80% dormem entre 6h30 e 9h30. Então, eu tenho curto, longos e indeterminados dormidores, ou indiferentes dormidores. E nós temos que respeitar. Então, alguém chega no consultório de vocês e fala assim, eu tenho insônia. Tem. Por quê? Durmo muito pouco e acordo muito cedo, ou durmo tarde e acordo muito cedo. Ele pode ser um curto dormidor matutino, um curto dormidor vespertino. Então, a gente tem que começar a entender que, na hora de fazer a clínica, como é a característica dessa pessoa, para a gente começar a pensar em tudo isso. Mas aí, o Edison, que não é o Pelé, inventou a lâmpada. Isso mudou a nossa vida. Ou seja, esse negócio assim claro aqui desestruturou o nosso núcleo supraquiasmático. Ele tem uma informação de claridade o dia todo. E isso começou
a trazer alguns processos de readaptação, que é o que nós estamos precisando fazer agora. Ou seja, a todo momento nós temos luz no tablet, no celular, no computador, aqui exposto. A equipe que vai jogar de noite fica exposto à luz do Mineirão, lá da Arena, ou do Independência, seja onde for. E eles não dormem cedo, porque ficar tomando um banho de luz de mais de 2 horas ali, eles vão dormir lá pelas 3, 4 horas da manhã, e tudo isso, né, vai influenciando o nosso dia a dia. Só que essa sociedade de 24 horas exigiu muito essa velocidade de mudança, né? Ou seja, nós não só temos luz espalhada para todo lado, mas nós também trabalhamos em horários diferentes, porque essa modernidade fez com que essa relação que nós tínhamos antes, de claro e escuro, se mudasse. Ou seja, essa relação de claro e de escuro hoje para nós, ela ficou meio abstrata, né? Ela ficou meio difícil, porque eu tenho luz o tempo inteiro. Então, na hora que a gente olha o mapa mundial, você vai vendo que você tem luz para tudo que é lado. E isso influencia consideravelmente na nossa adaptação. Ou seja, eu saí de um meio rural, fui para um meio urbano, onde eu tenho luz e numa velocidade a menos de 100 anos. Isso em termos de evolução, é muito curto. 100 anos é nada na nossa evolução, e nós não nos adaptamos a isso. Esse é o grande problema. Nós estamos exigindo da nossa máquina uma resposta que ela não sabe dar ainda para nós. E aí, quando a gente olha a exposição à luz, nós começamos a perceber que hoje a quantidade de luz que nós temos está sendo muito grande e que a secreção de melatonina está sendo reduzida, porque a nossa exposição à luz está muito alta. E essa relação de secreção de melatonina para os nossos pessoal é muito ruim. Eu posso pontualmente fazer alguma coisa? Posso, igual nós fizemos aqui, ó. Isso aqui é a Olimpíada do Rio de Janeiro. O grande problema na Olimpíada do Rio de Janeiro é que os jogos iam ser muito tarde, porque o patrocinador era da Califórnia e ele queria algumas competições no melhor horário dele da Califórnia. Então, natação, atletismo, vôlei de praia, vários jogos foram 1 hora da manhã. Então, o que nós fizemos? Demos banho de luz, aqui é a equipe de natação, aqui é o Bruno, que foi campeão medalhista, né, medalha de ouro no vôlei de praia, e também nós trabalhamos com isso aqui, ó, que é uma luva. Essa luva fazia com que as pessoas... Eu dava uma enganada no cérebro da turma. Para a pessoa ficar acordada, nós dávamos um banho de luz, porque eu queria atrasar a curva da temperatura central, mas para ele dormir logo depois, eu fazia isso aqui, ó. Eu usava esse equipamento, que não existia nenhum artigo científico falando que eu ia fazer esse sujeito dormir. Mas o que os alunos hoje não querem, e a gente fez muito, né, os mais velhos, foi estudar bioquímica, farmacologia, toda a base. Não tinha como não dar certo na hora que você faz um vácuo na mão aqui e passa uma água gelada e eu faço alteração e troca de calor. Eu não mandei nada mais, nada menos do que sangue gelado para o cérebro do sujeito. Em menos de meia hora, eles estavam dormindo, né? E eu tinha que fazer essa turma dormir, porque no dia seguinte tinha competição. Então, nós fazíamos 2 coisas ao mesmo tempo. Banho de luz e, ao mesmo tempo, fazer a turma dormir. Por curto tempo, gente. Eu não posso usar isso aqui de maneira indiscriminada, porque se eu usar isso aqui, eu vou provocar isso. Ou seja, se eu usar banho de luz todo dia, eu começo a diminuir a secreção de melatonina, e isso, para a saúde das pessoas, vai ser traumático lá na frente. Uma coisa é pontual, você fazer uma intervenção pontual. E aí, hoje, o que todo mundo na operação, e quando eu falo operação, é aqui no hospital, é na mineração, é no transporte, em qualquer lugar que tenha operação, no sentido de trabalho constante, as pessoas querem um painel de autonomia. Quanto tempo o João dura para trabalhar? Quanto tempo o Manuel pode trabalhar? E isso é surreal, porque conseguir isso dessa forma, primeiro que eu não posso fazer nada pela média, ele tem que ser individual. Então, conquistar esse painel de autonomia, eu tenho que ir com muita calma nessa hora, porque o ano passado, a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, classificou o trabalho por turno e o trabalho noturno como um nível de evidência 2A para câncer. Ou seja, mais alto do que trabalhar com benzeno. Só porque ele dorme de dia
e fica acordado de noite. Ou seja, longitudinal, isso traz um déficit de melatonina que vai trazer um déficit no sistema imunológico. Por isso que hoje tem vários artigos mostrando que trabalhadores por turno e noturno, depois que se aposentam, estão tendo uma alta incidência e frequência de câncer. Tá? Então, a gente tem que começar a entender isso com muita calma nessa hora, porque eu estou falando do médico que faz plantão aqui, eu estou falando do enfermeiro, eu estou falando de todo mundo que trabalha à noite. Ou seja, a gente começa a entender que a gente tem que ir com muita calma, do mesmo jeito que isso não é para alarmar, porque também não funciona dessa maneira que que eles colocaram aqui, tá? Mas a gente tem que ter cautela em tudo isso que a gente vai fazer. Entendendo isso, a gente pode ter 3 formas de restringir o nosso sono. Eu posso privar o sono, ou seja, eu não dormi de ontem para hoje, e aí eu fiquei privado de sono. Eu posso ter uma restrição, aí eu gosto de dormir 8 horas, didaticamente. Mas eu só estou dormindo 5, porque eu tenho escola, porque eu tenho filho, porque eu tenho outro emprego, eu tenho um monte de coisa. Então, longitudinalmente, eu estou dormindo menos tempo. Ou posso fragmentar o sono, que é o que ocorre quando vocês atuam com os distúrbios do sono. É o apneico, é a pessoa que fragmenta o sono ao longo de toda a noite e não tem uma quantidade de sono suficiente no dia seguinte, com uma qualidade péssima de sono. Então, a gente começa a entender que eu tenho 3 formas: não dormir, restringir ou fragmentar. Mas que o resultado lá na frente, entre aspas, é quase o mesmo. Tá? É lógico que você não consegue privar de sono vários dias. Né? Se você fizer isso, você vai muito rapidamente visitar outro lado. Né? Então, a gente começa a entender que restringir ou ter um débito de sono, eu vou ter maior tempo para reagir ao perigo, alterações de memória e raciocínio, né? E alterações, principalmente do humor, é a primeira coisa. A pessoa não dorme bem, ela acorda mal-humorada e no dia seguinte fala assim, bom dia por quê? Né? Eu já estou mal-humorado porque eu dormi pouco. Né? Sinais e sintomas de sonolência e fadiga, mas o principal ao longo do tempo, gente, é sistema imunológico baixo. Tá? Ou seja, você ficar muito tempo restrito de sono, fragmentado, seja por um distúrbio ou porque você dorme menos do que deveria, longitudinal, o seu sistema imunológico vai ter um grande problema. Esse estudo aqui mostra que só da pessoa dormir menos tempo do que ela gosta, o fluxo sanguíneo cerebral é menor. Ou seja, você apresenta uma alteração longitudinal em termos de fluxo sanguíneo. Esse estudo da Taheri aqui mostrou o seguinte, ela pegou intermediários dormidores que dormiam por volta de 8 horas, tá? E aí, essas pessoas, há mais de um ano, só dormiam 5 horas. Pelo trabalho, por um monte de situação, mas elas só estavam dormindo 5. Ela observou que essas pessoas que gostavam de dormir 8, mas só estavam dormindo 5 há mais de um ano, ficavam mais doentes, o alerta estava prejudicado, aumentava o tempo de reação, eram mais ansiosas e o desempenho era reduzido. Associada a isso, ela percebeu que as pessoas engordavam e engordaram. Não dormir engorda. Né? Alteração metabólica, leptina e grelina alterada. Eu tinha mais fome, eu não tinha saciedade, e isso faz com que eu vá mais a me alimentar, eu fico mais tempo acordado, assalto mais a geladeira, o consumo calórico é muito maior. Entendendo isso, veio a Lepro logo depois, que é uma grande amiga nossa, o Murilo, a Cibele, meus ex-alunos todos já foram para lá, ela mostrou que 7 noites, dormindo só 5 horas, você tem uma perda de 10% a 15% de testosterona. E aí eu não estou falando só do libido, da vontade de fazer sexo, né? Mas eu estou falando de massa magra, eu estou falando que isso para a recuperação, por exemplo, de um atleta, igual na Olimpíada do Japão, que a gente também trabalhou com a turma, se você não alterar rapidamente o fuso horário dessas pessoas e ela ficar mais do que 7 noites só dormindo 5 horas, ela começa a perder testosterona. Isso significa força. Isso significa que no dia da competição dela eu não consigo reverter. Tá? E se isso prolongar por mais tempo, ela vai ter isso aqui, ó, atrofia muscular. Isso é um estudo de um aluno meu, Murilo, que foi meu aluno de mestrado e doutorado, e a gente mostrou, tanto com modelos animais quanto com seres humanos, que ficar sem dormir, você tem atrofia muscular. Você troca músculo por gordura. E aí, esse impacto ele é tão forte
que já que isso aconteceu, a pergunta depois que o Marcos Mônico, que o Ricardo, que o Elton, todos os meus ex-alunos vieram tentar responder era, então vamos dar musculação, tanto para ratinho quanto para ser humano, não resolveu tanto. É o próximo slide, vocês vão ver que ele mitigou, mas não reverteu. Aí veio o Elton, que hoje é professor aqui da Federal de Viçosa, e nós demos leptina, leucina para animal, né? E o Emportei para ser humano. Também não reverteu, só mitigou. Isso mostra para nós, né, na hora que a gente vê também esse outro trabalho do Marcos Mônico aqui, que a musculação só mitiga o problema e ela não reverte, que o impacto de não dormir é tão forte que eu não tenho nada exógeno que eu resolva. Ou seja, dormir é de graça. Ainda não paga. Tá? E não tem nada melhor para o seu organismo do que dormir e recuperar. Porque eu não consigo fazer nada que não seja, que tenha uma força maior para reverter qualquer problema, que não seja dormir. Né? Esse estudo aqui também, né, que é o da musculação, mostrou que, olha, quando eu tenho um débito de sono, tá certo? Eu vou ter um gasto maior. Quando eu tenho exercício resistido, eu posso ter um aumento proteico, mas quando eu tenho o débito com mais exercício resistido, eu não consigo reverter. Esse outro estudo nosso aqui, que a Andressa está aqui, foi a orientadora dessa colega aqui, a Fernanda, mostrou que, olha, débito de sono é um preditor de lesão muscular. Tá? O atleta que não dorme, ele tem maior possibilidade de ter mais lesões musculares. Da mesma forma, esse estudo aqui que a gente fez com várias equipes de futebol aqui em Belo Horizonte, mostrou que os atletas que tinham mais lesões eram os que dormiam menos. Né? Quanto menos ele dormia, mais lesões ele estava no estaleiro. Entendendo isso, né, veio depois esse estudo da Fernanda Narciso, que a gente fez lá naquele trabalho com os atletas que foram para o Rio de Janeiro, mostrando que a qualidade do sono dos atletas que foram para a Olimpíada do Rio de Janeiro era muito ruim. Tá? Ou seja, eles dormiam muito pouco. Tá? E eu tenho algumas actigrafias que mostram pessoas que dormiam 1h40 em 8 horas, e ele ficava 8 horas deitado na cama. Da mesma forma, já agora nos Jogos de Paris, o João, né, que também foi meu aluno, a gente publicou um trabalho mostrando que o calor, não sei se vocês lembram, mas dentro dos quartos não tinha ar-condicionado. Tá? A adaptação ao calor lá não foi feita. Né? E que isso também estava prejudicando os atletas. Aí saiu uma onda muito grande de sleep extension. Vamos estender o sono do atleta, das pessoas. Elas precisam aumentar o tempo de sono. E aí eu peguei o Aldo, né, que foi aluno do meu doutorado, juntamos com o Ben Edwards, um monte de gente. Eu falei, olha, eu não acredito que a gente aumenta o tempo de sono. A gente dorme o tempo que a gente precisa dormir. Eu não consigo falar, dorme mais meia hora amanhã se eu não preciso. E quando as pessoas falam hoje de sleep extension, eu entendo que é o rebote do sono. O cara está tão sem dormir, ou está dormindo tão pouco, que aqueles primeiros 15, 20, 30 dias que ele está, ele dorme até um pouquinho a mais. Mas depois que ele já se igualou e não precisa mais, isso volta, né, ao normal. Então, o tal da sleep extension, para mim, nada mais é do que ter um rebote de sono para que eu recupere o tempo que eu precisava. Esse estudo nosso aqui mostrou que exercício físico, tanto resistido como aeróbico, é excelente para insônia. Mas nós não conseguimos trabalhar, a Gisele veio com muitos artigos disso, a Carol, nós não conseguimos trabalhar a parte de como e o porquê que isso estava acontecendo. Tá? A gente conseguiu observar que a interação social que o exercício promovia ajudava na insônia. Ou seja, o fator social de comunicação, de bater papo, de ir para a academia, de fazer as coisas, não o exercício. O exercício por si só, aquelas que faziam exercício sozinho, até pioravam, às vezes. Tá? Então, a gente começa a entender que o fator social passa a ser algo fenomenal para isso. Né? E aí, né, também veio esse aqui, o trabalho da Andréa Maculano, que saiu de todos esses estudos que a Lu falou aí, né, do meu doutorado, que foi com lesado medular. A gente viu que para pessoas que têm síndrome das pernas inquietas e movimentos periódicos das pernas, o exercício físico é um excelente auxiliar, é um excelente coadjuvante no tratamento, tá certo? Mas ele é exercício dependente, tá? Para de fazer exercício, volta tudo. Por quê? Porque você libera a beta-endorfina. Mas não é a beta-endorfina que faz isso, é que na sequência e na cascata da liberação da beta-endorfina eu tenho dopamina, e aí a dopamina ajuda nesse controle motor. Tá? Então, isso vem por esse lado.
Esse outro estudo nosso da Coiama aqui, né, mostrou que o percentual de pessoas que trabalham em ferrovias com apneia do sono, 42%. Tá? Aí eu vou começando a entrar onde a gente vai chegar no final. Por enquanto, eu só estou dando aquela geral. Esse outro estudo nosso aqui da Carol mostrou um dado extremamente interessante. Olha, você tem apneia e nós vamos começar a usar CPAP. O cara melhorou em todos os desempenhos de exercício para ele. Só porque ele usava o CPAP à noite. Era muito diferente não usar CPAP e usar para quem tem apneia e a performance esportiva no dia seguinte. Aí nós fomos além, né? Aí nós pegamos o pessoal da cardio da Unifesp, que era o Japi, que era um grande amigo nosso, né? E demos exercício para a turma apneica durante, usando o CPAP durante o exercício físico. Tá? Melhorou muito. Tá? Redução de IH, melhora do VO2, melhora da casca funcional. Ou seja, essa turma fazer exercício físico com o CPAP foi excelente. E aí, mais além, porque nós ainda não publicamos, mas está para publicar, é o trabalho do Gilberto, e que agora a gente vai repetir aqui, novamente, a gente pegou pessoas que não têm distúrbio do sono, que não têm apneia do sono, e demos CPAP para essa turma. Aí, gente, quase que eu apanhei dentro da Escola Paulista de Medicina. Que isso, mas que absurdo, o cara não tem doença, você está dando CPAP para ele, é a coisa mais difícil que tem adaptar o cara do CPAP. Eu falei, gente, é uma pesquisa, eu só vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta, vou ter uma resposta, pode não ter efeito nenhum, pode ter. Aí passou no comitê de ética, com muita tranquilidade, e aí a pergunta é, vai adaptar? Eu falei, atleta, se falar em 0,01 segundo, ele dorme de cabeça para baixo, para melhorar. E aí o que a gente viu? Corredor, aí tem um caso muito engraçado, a gente pegou corredores de 5 e 10 quilômetros e pegou os melhores corredores de São Paulo. E nós pusemos CPAP em todo mundo, clínica de CPAP, aquela coisa errada toda. No meio do experimento, a Glorinha, que era a secretária, falou, Túlio, aquele moço, o técnico do Gilberto Pantinga, está aqui para conversar com você. Desculpa a expressão que eu vou usar, eu falei, fudeu a pesquisa do Gilberto. Ninguém vem para elogiar, não deu certo. O cara chegou lá e falou, professor, onde é que eu compro aquilo que o senhor pôs? Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou dando carga de treino, esses caras tinham que piorar o rendimento deles, eles estão melhorando. Tem um até que separou da esposa e melhorou. Eu falei, esse é fácil de falar porque que ele melhorou. E aí, esses atletas, e foi até um Globo Repórter, que a gente fez até quando eu já estava aqui em Belo Horizonte, em 10 quilômetros, eles conseguiram reduzir em 1 minuto e 20 segundos o tempo deles. É muita coisa. Tá certo? Ou seja, isso para um atleta que não tem apneia, que não precisa usar CPAP foi algo fenomenal nesse ponto. Aí veio depois, né, a Samanta, e foi o primeiro trabalho que a gente fez na área de trabalhadores por turno, foi dentro da usina nuclear de Angra dos Reis. Né? Olha aqui, gente, praticamente 30% da turma que trabalha dentro da usina nuclear com apneia do sono. Tá? É muito alto. Tá? Aí veio, né, aqui a Fernanda de novo, com trabalho com os maquinistas. Obesos, 38% com risco vascular, 64% qualidade de sono ruim, mas eu quero chegar na apneia. 36%. 36% do pessoal que trabalha na ferrovia com apneia do sono. Aí, né, veio esse outro trabalho aqui da Flávia, que mostrou para nós que trabalhadores por turno estavam mais susceptíveis à Covid. Por quê? Além de dormir menos e ter menor tempo do sono, a janela imunológica está pior, tá certo? Mais de 30% sempre tem apneia do sono. Mais de 60% queixam-se de algum problema do sono, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, esses trabalhadores estavam mais susceptíveis, sim, à Covid, né, na época da Covid. E aí veio a Fran. Né? A Fran hoje está na Inglaterra, fazendo o pós-doc dela lá, e o pós-doutorado, o primeiro pós-doutorado dela aqui com a gente lá na Unifesp, foi o seguinte, Fran, a pergunta que nós vamos responder é, criança, quando não dorme de noite e vai vacinar no dia seguinte, a vacina não titulou bem. Idoso, da mesma forma. Vamos ver se isso acontece com o trabalhador por turno? Aconteceu. Tá? A turma do Hospital São Paulo, lá em São Paulo, né, da Escola Paulista, nós pegamos médico, enfermeiro, todo mundo que trabalhava, e separamos os que trabalhavam de dia, que trabalhavam por turnos e os que trabalhavam só à noite. A vacina não titulou bem.
qual que é ou não teve uma boa eficácia? Qual que é a única solução? Dar mais dosagem. É repetir a aplicação. Porque, dependendo de cada vacina, teria uma estratégia diferente. Então, a gente já começou a observar que trabalhadores por turno não têm uma boa resposta vacinal. Tá? Então, a gente vê todo esse processo aqui. E aí veio depois a Flávia, e entra no que eu queria já começar a cutucar vocês, que é o seguinte: médico, dentista, qualquer um. Vocês já imaginaram o risco cirúrgico dessas pessoas quando entram numa sala de operação com vocês? Um sujeito completamente inflamado, porque ele é obeso, completamente inflamado porque dorme pouco, tá certo? E a possibilidade dele dar um problema depois é altíssima, né? Então, quando vocês forem operar alguém, seja dentista, seja, ou médico, seja o que for, pensem no pós-cirúrgico dessa turma. Vamos imaginar que talvez fazer um trabalho anterior de higiene do sono com essas pessoas pode ser algo interessante. Eu estou aqui, gente, eu não sou médico, e eu me sinto muito à vontade para falar isso. Além de já ter dado aula 21 anos para médicos na Escola Paulista de Medicina, né, eu gosto de cutucar vocês, porque pelo menos eu provoco vocês a pensarem. Tá? O como que deve ser no dia seguinte. Ou seja, o the day after do dia de vocês com um sujeito apneico, que não trata, que não dorme, um sujeito inflamado, entra na sala de operação de vocês, qual que é a resposta pós-cirúrgica? Seja ela qual for. Tá? E aí veio depois, nesse trabalho aqui com a Laurinha, né, que foi um dos epidemiológicos que a gente fez em São Paulo, né, mostrando que quem trabalha à noite, né, comparado com os que trabalham de dia, a qualidade do sono, o tempo de sono, tudo deles é ruim. Tá? Piora muito esse pessoal. E aí a consequência desse dormir pouco com uma qualidade ruim é sono insuficiente, inversão do ciclo claro escuro, redução do tempo de resposta numa hora necessária para pisar num freio e fazer qualquer coisa, redução da vigilância, pouco tempo de descanso e excesso de horas de trabalho. O que isso pode resultar? Num acidente, num incidente ou numa produtividade menor, além do risco de saúde dessa pessoa. E aí, eu fui 17 anos da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente. E no período que a gente estava lá, a gente alterou a legislação, a resolução na época era a resolução 80, onde nós colocamos que condutores C, D e E de carro, normal, tá, aí, seria obrigatório fazer uma avaliação, passar por uma triagem no perito de trânsito, no médico perito de trânsito, e se ele precisar, ele seria encaminhado para o médico do sono, tá, para poder fazer o tratamento. E nós ficamos 3 ou 4 anos pensando nessa resolução, porque o problema não era São Paulo, Minas Gerais, Sul e Sudeste ou Centro-Oeste, era quem morava muito longe, e lá no lugar não tinha, na época, atendimento de sono. Então, a pergunta é, como é que nós vamos atender essas pessoas lá na ponta que não moram no lugar? A resolução trouxe uma coisa que era assim, o médico, do perito de trânsito, recebendo o laudo do médico do trânsito, pode dar uma habilitação temporária, de 1 ano, 2 anos, até ele trazer que ele está sendo tratado e ele é liberado pelo prazo normal, porque nós também não queríamos provocar um desemprego completo, por mais que mereceria para diminuir os acidentes de trânsito. Tá? Mas isso a gente pensou muito nessa hora. E aí veio os pilotos de avião. Né? Esse aqui é um trabalho que a gente fez, pegando mais de 15 mil horas colhidas dentro da caixa preta do avião. Tá? E aí, a gente observou que os mesmos pilotos, quando trabalhavam na madrugada, o score de erro deles era assim, quase 50% maior. Ou seja, eles tinham erros foca, né? Nível 3, 4 e 5, infinitamente maior. Então, esses aviões que andam na madrugada, o erro desses pilotos é muito maior, do mesmo piloto que trabalha durante o dia. Né? E aí veio agora, esse ano, essa menina aqui, a Sierra, que ela até me ligou e mandou um e-mail, falou, professor, publiquei um estudo, e olha que ela não é do Brasil, não. E citei várias vezes vocês, porque ela pegou tudo isso que nós estamos falando e chegou à conclusão que perda de sono virou uma desordem metabólica. Ou seja, não dormir já traz uma desordem metabólica. A gente tem que começar a fazer uma grande reflexão disso. E aí veio os estudos do Epsono, em São Paulo, que eu vou chegar onde a gente quer ali na frente. Ou seja, nós tivemos na década de 80, a Sandra Brás, que fez o epidemiológico da cidade de São Paulo. Na década de 90, que foi eu, que fui responsável. 07, que foi a Laurinha, o Rogério e a Lia. 2015, 2019, agora a Mônica Anderson.
né? Então, ao longo desse período, está sendo feito, a cada 10 anos, um estudo epidemiológico das principais distúrbios e queixas de sono da população de São Paulo. Até aqui foi só questionário, e daqui para frente levou todo mundo para aquele instituto que a Lu falou, que são 145 apartamentos. Parece um hotel 4 estrelas, tá certo? Televisão, lugar particular, uma cama de casal para o sujeito dormir. Quando o cara vai lá, ele nem quer sair de lá, né? E de segunda a sexta-feira, ou seja, são 145 leitos por noite lá no Instituto. E aí, a amostragem, 1.100 pessoas da cidade de São Paulo, recrutados igual é recrutado, tá? Toda a parte do censo, né? Na verdade, a turma do censo é que faz esse estudo, ajuda a fazer. E os primeiros resultados do Epsono, olha só, na hora que a gente pensa aqui em apneia obstrutiva do sono e prevalência da resistência das vias aéreas superiores, isso é invertido. À medida que a prevalência das vias aéreas superiores, né, vai alterando aqui, a apneia vai aumentando, né? A coisa meio que veio ao contrário ali. Quando a gente pensa em insônia, ao longo do tempo, né, a gente observa 32% da população de São Paulo com insônia. Na hora que a gente pensa ao longo do tempo, 87, 95, 2007, a insônia, de forma geral, aumentou, tá? E aí, no segundo epidemiológico, nós tivemos um dado muito interessante, que chegava perto dos 70 anos, os distúrbios do sono iam aumentando, as queixas iam aumentando, e por volta dos 70 anos caía. E nós não sabemos explicar isso. Por que cai aos 70 anos? Aí o Sérgio Tufik, do jeito que ele é, brincalhão, e do jeito que ele falou uma coisa que todo mundo pensa. Não tem nada de ciência no que ele falou, mas era uma forma de provocar. Ele brinca e fala assim, por volta de 70 anos, parece que é um divisor de água. Quem está bom vai, quem não está, morre. Tá certo? Então, parece que 70 anos ali, porque não sabemos explicar isso, né? Por que depois de 70 anos não existe mais distúrbio do sono na população? Por que cai tanto? Nós não sabemos explicar, mas essa é uma brincadeira e uma provocação que ele fez para a gente pensar, né, nessa turma aí. E aí, depois, dentro do resultado, a Lu falou, para vocês terem uma ideia, aqui, o basal e o segmento, tudo está aumentando. A única coisa que está diminuindo são as pessoas boas, que não tinham distúrbio do sono, né? Ou seja, o aumento das pessoas com distúrbio do sono tem aumentado consideravelmente. E aí eu começo a provocar vocês, tá? Voltando ao que a gente estava falando antes. Então, a gente começa a entender que, no mínimo, se a gente quiser ser muito bonzinho, aquele dado do Epsono ali mostra que 82% da população de São Paulo tem distúrbio do sono. Tá? Quando a gente vai para uma cidade menor, está em torno de 60%. Tá? A gente fez esse trabalho e tem um trabalho muito bom aqui do GG, do Drager, aqui no sul de Minas. E aí, se a gente quiser ser muito bonzinho, cada 2, 1 tem problema de sono. Sendo muito bonzinho, né, na situação. Então, quando a gente pensa, tá, num trabalho noturno ou num trabalho por turnos, nós temos 3 grandes motivos da fadiga desse trabalhador. 3 grandes motivos. O primeiro é a escala de trabalho. Ou seja, esta escala de trabalho deixa o sujeito descansar? Essa escala de trabalho é uma escala que deixa a pessoa que está lá na ponta, né, trabalhando no dia a dia, ficar com a família, ver a família, dormir e voltar para trabalhar? Ou ela é uma escala que nunca deixa? Nós fomos para uma mineração agora, em que era 3 horas para ir, 3 horas para voltar e 8 horas para trabalhar. Aí, um dia eu estava andando num caminhão de 400 toneladas, com uma moça, uma senhora, dirigindo. Aí, quando eu consegui puxar a língua dela, ela falou assim, hoje eu estou muito preocupada. Falei, por quê? E aí ela chegava na beira assim, do precipício e dava marcha ré para o caminhão ficar na pá, que a cada vez que buscava, eu não vou falar se era minério ou o que era, porque senão vocês vão sabendo o que é, era 100 toneladas que punha ali dentro. E, às vezes, várias vezes, ela tinha que chegar pertinho e voltar. Várias vezes. E eu olhando aquilo, né? E ela me contando assim, ontem eu cheguei em casa às 11 horas da noite, meus filhos já estavam dormindo. Isso aí às 4 horas da manhã, e meu marido é eletricista desses caminhões numa outra mineradora, e eu deixei meus filhos com a minha sogra, só que eu não fiz supermercado para eles. Esses caras têm coisa de comer lá em casa. Gente, ia chegar no abismo, assim, eu falar, essa pessoa não estava com a cabeça no trabalho. Tá? Então, isso mostra que o modelo de escala de trabalho ele passa a ser muito importante. Por quê? Porque quando eu penso numa escala, ou qualquer um outro,
que reduz tempo de desempenho físico e mental, prejuízo do alerta ou incapacidade de operar com segurança, eu começo a ficar muito preocupado. E isso é individual. Eu não tenho como pedir 10 quilos de fadiga, 5 metros ou 10 litros. É o João com o João, o Manuel com o Manuel e o Antônio com o Antônio. Eu não posso comparar pela média. Tá? Isso é individual. O segundo motivo, tá? E aí eu começo a provocar vocês, é onde que eu quero chegar lá no final, é o excesso de pessoas que estão trabalhando nessa condição que tem distúrbio do sono e precisa de tratamento. Tá? Então, eu tenho o primeiro, que é a escala de trabalho, eu tenho o segundo, que é distúrbio do sono nessa população. E aí eu faço a primeira comparação. Se a gente está falando aqui que em cada 2, sendo muito bonzinho, pelo menos um, tem distúrbio do sono, por que lá na ponta, na mineração, aqui dentro do hospital, isso não vai acontecer? As pessoas nasceram onde? Elas estão dentro da sociedade. E dentro dessa sociedade que nós estamos, essa é a turma que trabalha para a gente. Essa é a turma que vai trabalhar à noite. Então, nós estamos falando que nós temos uma incidência ou uma frequência de população que trabalha por turnos ou noturno com distúrbio do sono altíssima. E tem que ser tratado. Porque senão isso vai ficar só na mão do médico do trabalho e ele não dá conta de operacionalizar tudo. Tá certo? Porque ele tem lá um monte de tratamento para ser feito, um monte de condução e de condutas para serem realizadas. Né? E aí eu vou contar uma historinha depois para vocês. E o outro é a higiene e o tempo de vigília. Esse cara pode até ter uma escala boa, ele pode não ter distúrbio do sono, mas às vezes ele sai dali e vai ser Uber. Às vezes ele sai dali e ele tem um filho de 14 anos ou menor, porque a gente já viu isso com o Silvio Júnior no mestrado do Silvio, mostrando que quem tem filho menor de 14 anos é um risco maior para quem trabalha à noite, tá certo? Porque ele tem que se dedicar mais tempo aos filhos, como também, né, ele pode não só ter outro emprego, mas ele pode estudar. Então, a grande pergunta é, o sujeito, quando sai do trabalho, ele lembra que ele tem que dormir? Ele lembra que ele tem que descansar? Isso é importante para ele? Então, nós temos 3 grandes motivos que auxiliam a fadiga. Tá? A escala, o distúrbio do sono e uma má higiene de tempo, vigília e sono. Tá? Esses 3 são os grandes. E aí, hoje nós temos um sistema que a gente aplica 23 questionários, tudo online. E quando esses questionários são aplicados online, tá, nós já... Opa, não queria mostrar isso ainda, não. Nós já oferecemos, não só para a pessoa que está respondendo, mas para o médico, um relatório. Online, ó, ele tem a queixa dele, a principal queixa é essa, isso, dessa forma. Aí, uma médica da mineração virou e falou assim, ô, professor, me faz o seguinte, elenca para mim aí, quem que eu tenho que chamar primeiro? Eu falei, mas de jeito nenhum eu vou fazer isso. Aí ela falou, mas por quê, professor? Eu falei, não, vocês médicos aí vão me trucidar se eu fizer isso. Vocês vão falar que eu estou falando quem que vocês têm que atender. Eu dei aula 21 anos para médico, mas nem faço isso. Professor, tem 6 mil. Quem que eu chamo primeiro? Eu falei, eu vou fazer para você. Né? Eu falei, sugestivo, indicativo, porque o médico tem autonomia de aceitar ou não aceitar o que nós estamos falando. Tá? Então, isso foi muito mais sugestivo. E aí, eu vou mostrar agora alguns painéis para vocês, que é o que eu quero chamar a atenção para a gente discutir. Esses questionários são queixas de saúde e sono. E eu vou mostrar para vocês o painel que a gente apresenta para o médico da empresa. Tá? Então, esse aqui é um painel, é um dashboard do médico. Tá? Aqui ele tem quantas pessoas estão ali para ele, tá? Quantas pessoas têm a resposta, e aqui ele vai ter aqui, tá, a quantidade de pessoas extremamente grave, alto, moderada e sem nenhuma queixa. Então, quando ele clica aqui, ele vai ter aqui embaixo qualidade do sono, sonolência diurna, risco para a apneia do sono, tá certo? Dificuldade de iniciar ou terminar o sono, alerta, queixas de sono, necessidade de descanso e qualidade de vida. Então, se vocês observarem aqui, a grande maioria aqui, 97% dessa turma aqui, apresenta problemas. E aí a gente dá para o médico essa lista de quem queixa mais para quem queixa menos. Quando o médico coloca ele em atendimento, ele clica aqui, todo mundo na empresa fica sabendo que ele está sendo atendido. Clicou aqui, abre essa possibilidade de tratamento. Se ele pôs ele em tratamento, o chefe fica sabendo que ele está em tratamento. O que a gente quis fazer com isso? Dar uma consciência a todos os gestores, porque uma coisa é vocês que estão aqui, mas vocês vão lembrar de uma coisa. O sujeito da operação aqui do hospital, qualquer um, como da mineração, como do transporte, como de qualquer lugar, ele quer produtividade.
Tá? Ele quer saber se o negócio funciona, se está dando dinheiro, se a coisa está funcionando ali. Tá certo? E vocês, médico, médico do trabalho, fica lá sozinho brigando com os engenheiros. Tá? E isso é um grande problema, porque nós temos que mostrar para o outro lado que o tratamento da saúde e a operacionalização vai levar depois a uma melhora da produtividade. Né? E esse aqui é um relatório que sai automático. Né? O cara respondeu, ele já vai ter ali na frente. Então, tanto o trabalhador como o médico têm acesso a isso. Então, olha só aqui uma sistemática aqui também. Né? Desse aqui, 801 pessoas, 1.000, né, nesse caso aqui, né? Qualidade do sono, ruim, diurna, sempre você vai ver uma qualidade muito alta. Né? Quando a gente pensa aqui em alto, da mesma forma. A apneia do sono também alta, 63. Quando a gente pensa nesse aqui, né, da mesma forma, também alto. Então, estou tentando mostrar para vocês que o campo de trabalho na área do sono, e foi por isso que eu bolei esse modelo de apresentação para vocês, porque a ideia era bater um papo com quem trabalha com sono, é muito grande. E a turma dos médicos do trabalho estão sozinhos, esperando vocês para ajudar. Tá? Ou seja, nós temos um campo de atuação na área do trabalho por turno e na área do trabalho noturno elevadíssimo, alto, e que os médicos do trabalho estão precisando da ajuda. Tá? Nós estamos muito distante dessa turma, muito distante. Né? Ao ponto, assim, às vezes, nem conversar muito. Né? Aqui é para quem não tem, são 100 queixas, e aí quando o médico clica aqui, estatística, ele vai ver todas as estatísticas, se recebeu ou não a mensagem, aquele relatório individual e qual o questionário que a pessoa não respondeu. Tá? E aí eu vou passar algumas pessoas que já assistiram a aula da Thais aqui já viram esses 3 vídeos, eu quero provocar vocês mais uma vez. Sabe por quê? Em especial, caminhoneiro, o nosso grande problema agora não é só a apneia do sono, não é só distúrbio do sono. E rebite ficou para trás. Rebite, não existe problema mais em rebite. Nosso problema está aqui, ó. Aí vem esse. No final, eu vou fazer o comentário que eu queria.
E aí, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. O que leva esse sujeito a fazer isso? É porque ele tinha um traço já para a dependência? É a situação que levou ele a isso? Porque vagabundo ele não é. Tá certo? Ele está trabalhando. E, às vezes, ele coloca em risco um patrimônio dele, que 82%, até quando eu estava no CONTRAN, era caminhoneiro autônomo. Ele é dono do próprio caminhão. Tá certo? Só 15%, 20% trabalha em frota. Esse cara está arriscando a vida dele e o patrimônio dele numa situação dessa. Tá? Então, assim, o que leva? A escala? O que leva? É o modelo de vida? Porque não pode ser dessa maneira que a gente está vendo hoje. E o grande problema é vocês passarem do lado desse cara de carro com a família de vocês. Vocês passaram ele do lado. Tá? Quem está bom e quem está ruim a gente não sabe, mas a gente sabe que é muito alto hoje em dia. Na época do CONTRAN, logo que lançou essa nova legislação do teste, houve uma migração muito grande de carteira CDI para B. Houve aí ficaram uns 3 anos, 4 anos, sem ter a mesma quantidade de renovação para CDI. Tá? Agora que voltou um pouco mais. E aí as palavras finais que eu gostaria de deixar para vocês é assim: eu posso fazer com o meu trabalhador por turno, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com o motorista, seja com quem for, o que eu quiser. Ele vai ficar aqui, ó, quadradinho, da maneira que a gente quiser. Mas vai chegar uma hora que as costas vão doer. Vai chegar uma hora que a perna vai doer. Vai chegar uma hora que ele vai sair dessa posição. Aí o acidente ocorre. Aí o problema ocorre. Aí o queijo suíço se alinha. Né? E aí essa frase aqui talvez seja muito importante. Né? Ou seja, não dá para fazer a mesma coisa e achar que vai ser diferente. A pergunta é qual é a nossa contribuição para que isso possa ser diferente lá na frente. E eu não tenho dúvida que o médico do sono, o fisioterapeuta, o psicólogo, o odontólogo, o profissional de educação física, junto do médico do trabalho, é algo fenomenal. Essa turma está precisando de ajuda. Então, essa turma precisa de encaminhar os pacientes deles lá na frente para alguém. E para como isso vai ser feito? E de que forma isso vai ser feito? Né? Então, a gente tem que entender que sono é saúde e um sono de qualidade te dá vida. Né? Que isso é extremamente importante. Eu quero aqui, né, deixar um gostinho de quero mais, se vocês quiserem pensar, pode copiar o QR Code e aqui esse estudo nosso aqui, mas também podemos fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser me manda e-mail, eu mando essa aula depois para vocês, isso não é problema nenhum. Tá? Isso aqui é muito tranquilo para mim. Quero agradecer a todo mundo que nos ajuda, ao CNPq, a CAPES, aos programas de pós-graduação. Eu oriento nesses 3 programas na UFMG pelos próximos 80 dias, não é isso, Almir? Daqui a 80 dias eu aposento, né? Então, até em 80 dias eu ainda estarei nos programas. Né? E quero aqui também agradecer a confraria, né, por estar aqui com vocês. E agradecer aqui a minha família, a minha esposa que está aqui, a Andressa, ao grupo do CEP, que hoje nós temos que tirar uma foto mais nova e colocar aqui, que tem muita gente que já foi e não está mais, e alguns que já estão aí. E os artigos mais importantes que nós publicamos até hoje, né, que merecem um retoque todo dia. Todo dia nós vamos dar um retoque nesses artigos, eles nunca ficam prontos. Né? Então, aqui está o meu e-mail, quem quiser, né, mandar aí, eu não tenho problema nenhum de mandar isso depois para vocês. Eu quero aqui agradecer a Luísa, agradecer a todo mundo da confraria, a Lu, a Regina, que são grandes parceiras, e principalmente falar para vocês, gente, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso lá na ponta. Tá? A pergunta é como nós vamos nos organizar, porque cada um só olha o seu umbigo, cada um só olha o seu atendimento, e aí nós temos que entender como que a gente vai ajudar essa população de trabalhadores por turno, trabalhadores noturnos. Gente, é muita gente. Não tem fila do SUS que supere isso. Tá? Então, não fica pensando que muita gente trabalhando vai dar conta de atender. Não vai. Nós temos pouca pessoa para atender a quantidade de gente que tem. Instituto do Sono em São Paulo, 145 apartamentos, R$1.000 e poucos uma polissonografia. Se você chegar lá hoje com dinheiro, banana, assim, ó, fala, eu quero fazer uma polissonografia, tá bom, daqui 40 dias. De domingo a domingo, 142 leitos por noite. Lotado. Tá? Você não consegue vaga. Então, nós temos uma demanda reprimida muito alta. E achar que esses trabalhadores por turno, noturnos, no hospital, no transporte, seja onde for, não estão precisando da gente,
é ignorar um problema muito sério que nós temos aí, tá bom? Obrigado para vocês e espero que a gente tenha ajudado. Quero agradecer aí ao Dr. Marco Túlio, né? Agradecer a todos vocês. Nós vamos abrir agora para perguntas, mas antes a gente queria tirar uma foto, aproveitar que você está no palco e virar para lá para a gente poder bater uma foto geral. Essa aula foi gravada, tá bom? Nós vamos colocar... Onde que nós vamos colocar? No site da confraria. Eu quero todo mundo assim com as mãos pro alto para a gente ver que está bem legal, bem cheinho. O senhor não, o senhor pode ficar aqui no cantinho assim. Aê! Cuidado aí, né? Nem um passo mais para trás, hein? Nem mexer. Agora olha para mim, brother. Eu já estou no hospital, né? Ele está filmando. Peraí, o que nós vamos fazer? Agora é a filmagem, gente. 3, 1, 2, 3, todo mundo bem animado. Então tá. Cuidado aí. Tá bom, tá bom. Bota as redes sociais ali da 1, 2, 3, vamos lá. Não, foi devagar. Não. Tem que ser mais animado. Todo mundo com som. 1, 2, 3, vamos lá. Beleza. Gente, vamos abrir para perguntas. Só um minuto. Ô, Túlio, fantástico, viu? Obrigada. É isso aí que eu falei antes, né? É todo mundo estar junto para poder oferecer o que de melhor a gente tem, né? E, nesse sentido, o que a gente tem visto muito? Todos esses pacientes que não estão dormindo, estão insônios ou estão com apneia, por vezes têm o tratamento simplista, que é a polifarmácia, né? Então, chega para a gente pacientes com doses altíssimas de medicações, que, inclusive, relaxam a musculatura da via aérea superior, né? E aí chega para a gente, doutora, eu nunca dormi bem, mas diz que agora já sabe o que é apneia. Agora, minha apneia por quê? Você toma 300 miligramas de quetiapina? Né? Então, assim, é esse cuidado, esse olhar, né? Individualizado, de estar todo mundo junto, se agregando. O que esse paciente precisa? Ele precisa adequar a medicação, tentar mudar o estilo de vida. Para quem que eu vou mandar? Para um psicólogo para fazer TCC? Né? Ele precisa operar, né? Então, o que você falou aí, é a gente se agregar e fazer o melhor possível e não ficar na mesmice da prescrição, né? Ô, Lu, você está tão certa que, assim, da mesma forma que nós evoluímos muito rápido de 1900 para cá, e o nosso organismo ainda não entendeu que essa evolução está presente, porque a nossa parte genética é muito antiga ainda, o sono é muito novo, em termos de ciência. Tá? Nós estamos falando ali 50, 60 para cá, basicamente. Né? Então, hoje em dia, tem algumas modernidades acontecendo que a gente assusta também, né? Que as pessoas, por vender e querendo vender, quer vender até a mãe, né? E põe ali na ponta. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Uma equipe transdisciplinar ela é extremamente importante para a gente ter um trabalho muito equilibrado, né? Para que a gente possa alcançar lá na frente. E aí o Almir vai lembrar, porque o Almir estava em Seattle aqui, até o próprio Siegel, que é um grande estudioso, ele já trouxe ele no Brasil umas 10 vezes, ele fez um trabalho grande com a Letícia, ele tem dúvida que sono ajuda na memória. A ideia do Siegel é que o sono ajuda exclusivamente no metabolismo e não tanto na memória. Então, ele apresentou isso, foi a palestra magna na abertura do Congresso da PSS esse ano, e ele mostrou alguns experimentos com modelos animais, mostrou sono, não sei se o Alberto está lembrado, mas ele não fala de memória, ele fala de metabolismo. Então, ele tem sempre uma dúvida, e ele coloca essa dúvida, o quanto que o sono é melhor para o metabolismo do que para a memória e para o aprendizado. Já a outra linha, não. O sono REM, aprendizado, tanto que isso é importante, e vem ali. Então, isso mostra o quanto nós ainda temos que aprender, né? O quanto que nós temos que evoluir nesse processo de como organizar isso aí. Acho que o Ricardo lá. Estou achando bom o Ricardo estar aqui, sabe por quê? Depois de doutorado, eu fui fazer um curso de especialização. E estou terminando agora. Ele é meu orientador da especialização, né? Ele está frito comigo. Bom, boa noite, Túlio. Prazer estar aqui com todos vocês. O Túlio, assim, eu não sou muito da área, né? É muito óbvio. Minha área
é outro ponto. Mas você trouxe um slide muito interessante, que, se não me engano, foi o 3º ou 4º, onde você mostra meio que um painel de indicadores, até se você puder O radar. voltar nele, o radar. O radar lá. E assim, como você traz hoje muita oportunidade para nós de trabalho, né, no sentido de desenvolver, né, novas formas que a gente pode aproximar, e o trabalho que você faz em termos de pesquisa, ele é fantástico, que a gente consegue ver uma evolução e cada ponto ele tenta abarcar cada vez mais atividades, não atividades, mas assim, em termos de compreender mais profunda a relação do sono na parte psicobiológica, vamos dizer assim. A minha pergunta é mais no sentido de como que hoje, né, nessa forma que vocês trabalham, e pode nos impactar no sentido de, olha, tá bom, eu quero implantar melhorias de qualidade aqui no sono, né? Então eu vou trabalhar o quê? A escala de horário, né, aqueles 3 problemas ali que você trouxe. Como que hoje fica a relação do sono, e aí ali naquele gráfico deu para a gente ver muito bem assim, a fadiga, né? Como que essa relação do sono e da fadiga, e como que a gente trabalha isso hoje e pensa em trazer isso para o nosso dia a dia? Ô, Ricardo, eu acho que assim, isso. O Ricardo é professor da UFMG, é professor da Fundação Dom Cabral também. Ricardo é na área de gestão, né, gestão empresarial. Ele trabalha. Quando ele deu a disciplina lá para mim, eu falei, não, acho que esse negócio aqui está legal para a gente poder fazer essa gestão, né, todo esse trabalho. Ô, Ricardo, o grande problema que a gente tem é que a diferença entre intra e depois até entre pessoas, ela é muito grande. E o intra, ela pode ser, e foi um exemplo que eu dei uma vez para um ministro do Supremo Tribunal Federal, a cada 2 anos a gente ia dar uma palestra no Superior Tribunal Federal, e um dia eu dei a gente ia desenvolver tudo pela actigrafia, tá? E aí o ministro falou assim para mim, ele é do Supremo, ele estava lá, ele falou assim, meu jovem, não faça isso. Aí eu falei, por que, ministro? Ele falou, porque na hora que você colocar um reloginho na pessoa que ele for avaliado em casa, você vai dar abrir um passivo trabalhista muito grande na empresa, porque ele vai estar sendo avaliado fora do horário da jornada de trabalho. Aí foi por isso que a gente foi para avaliar o tempo acordado pelo equilíbrio. Então, isso foi mestrado, doutorado, pós-doutorado de aluno nosso, que pelo equilíbrio, 2 avaliações de 30 segundos, eu sei há quanto tempo você está acordado. E sabendo quanto tempo você está acordado, a gente faz uma predição de fadiga já relacionada ao consumo de álcool, né? Então, a gente tem na score até 5, 7, 9, 11, 12, onde 12 é como se você tivesse uma concentração de álcool no sangue de 0,085, que é a antiga lei de trânsito, tá? Que está lá atrás. Até lá você podia dirigir. Mas quem decide o score que quer trabalhar é a empresa, não é a gente. A gente só mostra onde que ela pode. Então, se a gente... E hoje nós fazemos uma avaliação de fadiga também por voz. 12 segundos pegando a voz da Lu, eu falo se a Lu está cansada ou não, porque eu tenho a voz descansada da Lu. Tá? Então, a gente tem voz e equilíbrio, que são 2 pontos muito importantes. No entanto, a voz ela é bruta. A voz, a avaliação da voz ela é mais rígida. A possibilidade da pessoa alcançar um score mais alto na voz é muito grande, porque dos 19 pontos, e o Rodrigo está aqui, que a gente avalia, 4 já são só para ver se você é você mesmo. Então, nós temos outras formas de comparação de sílaba, entonação, espaçamento, amplitude, que ela se torna muito rígida. Então, o sujeito está rouco. O sujeito passou alguém falando do lado, aconteceu qualquer coisa, a possibilidade de ter um score alto é muito grande. Por isso que a gente tem o sonômetro, que foi a Polícia Federal que fez. Um dia o médico da polícia falou assim para eu, Túlio, eu tenho bafômetro, cara, mas eu não tenho sonômetro, resolve esse problema para nós. Eu não sei há quanto tempo esse motorista está dirigindo. Foi 8 anos pensando nisso até sair o sonômetro, né? Então, o sonômetro ele veio para eu poder ter esse balizamento, né? Mas aí, qual é o grande problema? E eu dei uma cutucada no início aqui, que é assim, a operação quer velocidade. A operação quer que as coisas aconteçam muito rápido. A operação quer que tudo seja muito rápido. E, às vezes, ter redundâncias é muito importante para que eu possa ter uma cautela maior nisso.
Então, ou eu vou gastar 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, ou eu posso gastar só 12 segundos. Mas é lógico que, quando eu tenho mais redundância para avaliar, a possibilidade de eu ter um acerto é maior. Isso eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, primeiro é o sujeito com ele mesmo. E aí o que eu falei para o ministro, lembrando da história do ministro aqui, eu dei esse exemplo para o ministro. Ministro, o senhor me desculpa, a esposa do senhor e a filha e a mãe vão para Belo Horizonte, hoje saem de Brasília. E elas vão pegar o ônibus. O motorista que vai pegar o ônibus e vai levar a família do senhor, ele chegou em casa hoje de manhã, porque ele viajou ontem à noite. E aí ele chegou em casa, a filha dele estava com febre, e ele levou a filha para o hospital. E aí ele ficou o dia inteiro no hospital. E ele não teve coragem de chegar perto da empresa e falar, eu não dormi. Porque ele pode ser mandado embora, ele pode ter algum problema, pode ter alguma represália nesse sentido. E ele pegou o ônibus. 200 quilômetros aqui depois, ele bateu o ônibus, matou todo mundo. Matou sua mãe, sua esposa e seus 2 filhos. Eu achei que eu ia ser preso pelo ministro no dia, né? Aí eu virei e falei assim, de quem que é a culpa, ministro? Ele falou, da empresa. Eu falei, da empresa por quê, ministro? Se a empresa não pode fazer avaliação nenhuma direta, porque não pode, a lei não deixa. Por que a culpa é da empresa? Ou seja, se o motorista não contou que ele estava mal, se o motorista não falou que ele estava mal, como é que eu culpo a empresa de uma coisa que ele não contou? Esse é o intra. O outro é entre os indivíduos. Então, eu posso ter a turma da apneia, eu posso ter a turma da insônia, eu posso ter a turma que dirige Uber, eu posso ter a turma que está naquela privação, restrição ou fragmentação do sono, né, que é diferente dessa situação ocasional aqui, e que nós temos que atuar. E aí aquele radar veio para isso. Mas aí o problema daquele radar é o seguinte, né? Todo lugar que a gente vai, o cara quer... Eu libero ou não libero o sujeito? Eu falo, não sei, você que tem que tomar a decisão. O radar está te mostrando ali se você deve ou não liberar. Porque ele pode ter sido reprovado ou com score alto na voz, mas nos outros parâmetros ele está bem. Você decide se você vai liberar esse cara, ou pelo menos chama ele para conversar. Isso é importante, isso acontece, chamar a pessoa e entender o que está acontecendo naquele momento. E aí entra a cruz da espada. Eu tenho 6 mil motoristas hoje aqui, eu tenho 6 mil trabalhadores. O que eu faço na velocidade? Eu tenho 9 minutos entre eles baterem o ponto e estar em cima do caminhão. O que eu faço? Né? Então, o radar veio para isso, né? Para que a empresa possa ter uma decisão de como conduzir. Agora, se o sujeito é pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes com score alto, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Chama esse cara e conversar com ele. No mínimo, ir para a área de saúde, no mínimo, ir para o gestor e falar, olha, vamos entender o que está acontecendo. Você dorme num lugar legal, por exemplo, lá, onde eu fui em várias minerações no norte, os caras naquele calorão não têm ar-condicionado em casa, gente, dorme de dia. Os caras dormem, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a entender. Agora, não tenha dúvida, quando eu abraço a família nos abraça. Tá? Atuar junto com a família desse trabalhador é uma coisa muito importante, porque ela veste a camisa e ela nos ajuda a prevenir. Então, aquele radar é o processo decisório da empresa, mas ele não pode só achar que é negando. Não, ele precisa chamar o cara para conversar. É isso aqui a ideia. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor mostrou um trabalho com atletas que não precisavam usar o CPAP, mas usaram o CPAP. Uhum. E a performance aumentou muito. Eu não entendi por quê. Então, é que a gente começou a fazer o trabalho com modelos animais para tentar descobrir o mecanismo. Nós também não sabemos o mecanismo. Tá? Quando eu vou discutir com vários médicos pneumos e da área respiratória, todos eles vêm com uma hipótese muito clara para mim, mas eu não sei te afirmar que é isso. Eu sei te falar o resultado. O porquê que isso... Eu teria que fazer um modelo animal para poder estar explicando. Porque, na teoria, eu só joguei ar no sistema. Não devia melhorar, não. Eu tenho a hemoglobina ali saturada, eu tenho as coisas tudo lá, a coisa não deveria melhorar. E melhorou. Aí a turma da pneumo começou a conversar muito comigo sobre o mesmo efeito da grávida e o CPAP, que é a parte anatômica. Com o CPAP você reajusta a parte anatômica e poder aumentar a capilaridade, aumentar todo esse processo. Essa é uma das hipóteses, mas o porquê
exclusivamente, nós vamos ter que fazer um modelo animal ainda para ver, né? E quem quiser estudar isso, a gente estuda, né? Mas é um baita de um campo para poder trabalhar, porque um sujeito que não precisa de CPAP e ele melhorar, então nós estamos falando que ele só está melhorando o rendimento esportivo dele durante o sono. O sono está fazendo isso que eu falei do Siegel, que o sono está na parte metabólica, acontecer de uma forma mais intensa. Essa seria a ideia. Da mesma forma, eu achei que eu ia apresentar aqui, mas por algum motivo não apareceu, tem um estudo do Noller. Cadê a Alice? Está aqui. O Noller é um... Noller Flauzino é o tio daquele pessoal da banda Jota Quest, e ele foi meu aluno. E todo mundo na Escola Paulista, os médicos, falavam assim, ó, fazer exercício à noite dá insônia de início de noite. Aí eu sempre perguntava, me mostra um artigo, por que dá insônia? Eu até entendo a hipótese. Eu aumento a curva da temperatura central, aumentando a curva da temperatura central, eu posso ter uma insônia de início de noite. Mas não tem nada escrito, não. Aí a gente pegou o Noller, pegamos 1.200 pessoas, colocamos lá no Instituto do Sono, no 9º andar, a gente fez exercício de manhã, de tarde, de noite, no início da noite, vários tipos de exercícios diferentes, resistido, aeróbio, intervalado. E a pergunta é, exercício próximo ao horário de dormir atrasa o seu sono? A gente viu que não, porque a gente viu que a curva da temperatura central, entre ele terminar o exercício e chegar na casa dele, ela já voltou ao basal. Tá? Então, o delay aqui da curva da temperatura, quando eu paro, é muito rápido para isso acontecer. E aí nós fomos descobrir o que era o efeito. O efeito não era pelo exercício, era pela luz. A luz que o sujeito ficava exposto à noite, fazendo exercício físico, é que atrasava o sono dele, não era o exercício físico. Né? Então, são coisas que, às vezes, a gente vai descobrindo, é um achado. Não era essa a pergunta, mas é um achado. E eu gostaria muito de achar a resposta para essa pergunta que você me fez, porque nós ainda não temos. Eu tenho a hipótese e o resultado que melhorou muito. Agora, o porquê eu não sei te explicar. Né? Gostaria muito de poder te explicar. Nada. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Vamos lá, vamos pro. Tem um Quero negócio agradecer agora, né? mais uma vez. Isso. Né? Espera aí, doutor Marco Túlio. Não? Nós temos aqui uma lembrancinha para o senhor. Ah, é? Nossa Senhora. Gente, vamos bater palma aí para o doutor Marco Túlio. São... Gente, não poderíamos deixar de agradecer, né, Túlio, toda a sua expertise aí compartilhando com a gente, tá? Então, assim, acredito que, por mais que a gente trabalhe, né, com sono, vários colegas aí de muito tempo, mas é sempre muito bom, né, ouvir as suas aulas e a gente sempre aprende. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Moreninha, hoje nós temos um vinho para tomar. Quero tirar uma foto também com ele. Peraí. Gente, nós temos lá fora agora um caldo, uns caldos, né? Uma canjica. Então, não vão embora ainda, viu? Quero chamar meus embaixadores aqui para tirar uma foto com o doutor Marco Túlio. Vem, Valéria. Alice. Vem, Lu. Não, mas tem que tirar uma foto. Cada hora você vai vendo um negócio diferente, né? Tá bom. Depois a gente fala. Você viu que dá para pôr lá no hospital, né?